uma série sobre a convivência. O tema da nossa série nesses últimos 2 meses tem sido conviver, o desafio dos relacionamentos. Conviver, o desafio dos relacionamentos. E aí, quando eu penso nessa convivência cristã, nessa comunidade de pessoas, eu comecei a lembrar da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E se você lembrar a oração do Pai Nosso, o título já diz, oração do Pai Nosso. É interessante pensarmos que, justo nessa oração, que o Senhor Jesus, quando dá a instrução inicial, Ele fala assim, você entra no teu quarto, onde ninguém te vê, e você fecha a porta do teu quarto, e você fica em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, não é te ouve, te vê em secreto, Ele vai te recompensar. E nessa oração, que você está no teu quarto, de porta fechada, no secreto, o nome dessa oração é Pai Nosso. Você está sozinho, trancado no teu quarto, no secreto, mas é Pai Nosso. E aí quando você continua a oração, você percebe que ele usa o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Primeira pessoa do plural. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante olharmos para essa questão da convivência, que quando ele nos ensina a oração, que talvez seja a oração principal, e é um conceito de oração, é um conceito, é um estilo de vida, ele fala sobre o Pai Nosso e o pão nosso. Ou seja, a minha tendência de pensar que a salvação é individual, mas o cristianismo é coletivo. A salvação é individual, a experiência é individual, mas o cristianismo, o chamado de Jesus Cristo é comunitário. Quando nós olhamos para Jesus e quando perguntam para Ele, querendo pegá-lo, qual seria o maior mandamento da Bíblia, os saduceus e os fariseus, na verdade os saduceus, sabendo que Ele tinha feito calar os fariseus, chegam para Jesus perguntando, mestre, qual é o grande mandamento da Bíblia? Mateus 22, 34 a 40, e ele vai dizer assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o segundo, semelhante ao primeiro, da mesma intensidade, da mesma forma, do mesmo grau de importância, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo o cristianismo é voltado para o outro, todo o evangelho é voltado para o próximo. Se você pegar até os dons espirituais, quando a gente estuda os dons do Espírito Santo, nós vemos que o único dom, quando fala do falar em línguas, que é aquele que edifica-se a si mesmo, tirando o falar em línguas, todos os dons visam o outro e não a mim mesmo. O cristianismo, ele é comunitário. A experiência é individual, a salvação é individual, mas o cristianismo não se faz sozinho. Não se vive evangelho sozinho. E quando a gente pensa nessa convivência, quando a gente pensa nessa comunidade, eu pensei, não existe convivência sem perdão. Por isso que o tema de hoje é conviver, o desafio do perdão. E eu pensei como uma peteca, lembra da peteca, aquela brincadeira? Aquele joguinho de peteca que tinha a base normalmente de areia, e aí costurava em couro e colocava as penas, e aí você bate aquela base, e aí você consegue jogar para outra pessoa, porque a base vai fazer peso, e ela vai poder bater de volta para você, e aí vira um joguinho de peteca. É interessante, se você pegar a pena, e tirar a pena, não tem mais peteca. Se você pegar as penas, e amarrar as penas, mas sem uma base, não tem. A peteca, ela é formada com as penas, e com a base. Mas o peso é que faz a sustentação, para depois ela virar, para poder ter o jogo, é a base de tudo. Eu fiquei imaginando como aquela peteca, num jogo de relacionamento, não existe comunidade sem perdão. O perdão é a base para os relacionamentos. Primeiro, nós somos humanos, não tem jeito. Nós somos humanos, nós vamos falhar. Nós vamos frustrar uns aos outros. Nós vamos decepcionar uns aos outros. Nós vamos machucar uns aos outros. E se não tiver o perdão, se não tiver a reconciliação, se não tiver a restauração, não existe relacionamento, convivência. Por isso, o tema proposto para hoje é conviver, dentro da nossa série, o desafio do perdão. E para isso eu quero te convidar a olhar para a base, Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu lembrei
que há um tempo atrás eu preguei sobre perdão no livro de Filemon. E eu falei assim, então eu quero olhar para a base, mas eu não quero trazer um estudo conceitual sobre perdão só. Eu quero te ajudar de uma maneira prática, como perdoar e pedir perdão. Nosso desafio é um desafio de convivência, nosso desafio é um desafio de relacionamento, então eu quero te ajudar nessa noite, em como perdoar e como pedir perdão. Porque quando a gente olha para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, a gente tem ali a base do perdão. Efésios é um livro sensacional, porque o apóstolo Paulo, ele divide, ele quer instruir essa igreja, que ele mesmo plantou, uma igreja que ele fica um tempo, ele discipula essa igreja, ele planta a igreja, depois ele fica quase uns 3, 4 anos, ele monta uma escola, a escola de Tirano, ele prega nessa igreja, várias pessoas vinham das outras regiões. Efésios era a segunda maior cidade da região na época, uma cidade importantíssima. Então Paulo desenvolve um belo trabalho ali. A carta aos Efésios, ele divide, são 6 capítulos, 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos são de teoria, doutrina, ensinamento mesmo, e os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, prática. Ela é muito clara na sua divisão. Se você perceber, você começa a ler o livro de Efésios, ele vai falar sobre doutrina pura, teologia pura, as bênçãos espirituais das regiões celestes. Paulo vai falar sobre a predestinação, a eleição, sobre a adoção, sobre o selo do Espírito. Capítulo 2, ele vai falar sobre a nossa salvação, o nosso estado antes, que nós éramos merecedores da ira de Deus, e como pela misericórdia e o amor do Senhor, Ele nos salvou mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus, né? Não por obras para que ninguém se glorie, e que nós somos criados para as boas obras. Aí no capítulo 4 em diante, ele vai trazer o aspecto prático. Então, o 1, 2, 3, se é doutrina, teoria, se é teologia pura, o 4, 5, 6 é como que essa teologia se aplica no meu cotidiano, como que essa doutrina, como que essa teoria se transforma em mudança prática na minha vida. E aí o que acontece, a gente pega já no capítulo 4, porque no capítulo 4 ele vai falar, a partir do versículo 20, 21, sobre o processo de mudança, que eu chamo de processo de mudança DRR, despojar, renovar e revestir. O despojar do velho homem, tirar tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, tirar tudo aquilo que tem te mudado ou desviado do caminho do Senhor, despojar do velho homem, o mau comportamento, as más atitudes, os maus pensamentos. Mas não é só tirar, a proposta do Evangelho é muito prática. Então você despir, em algumas traduções a NVI fala despir, mas você tira o mau comportamento, tira o velho homem, e você renova a sua mente, e aí é um processo de renovação da mente, e você vai revestir um novo comportamento, você vai revestir agora de um novo homem, uma nova mulher, criado segundo Deus, em santidade. E aí ele começa a trazer essas aplicações práticas, porque você vai pegar ali o capítulo 4, ele vai falar, aquele que roubava, não roube mais, aquele que furtava, não furte mais, mas simplesmente para? Não, despojar, renovar e revestir. Você para de fazer alguma coisa, mas coloca uma coisa boa em cima. O Evangelho nunca é simplesmente pare de pecar. O Evangelho é, você vai colocar alguma coisa boa em cima, você vai fazer uma coisa nova, você vai transformar o seu comportamento. Então aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, e você vai com o teu trabalho, com o teu salário, você vai ofertar, você vai com generosidade ajudar quem precisa. Ele vai falar sobre aquele que ficar virado, simplesmente para de se irar, não, apaziguem a sua ira, vocês vão se tornar pacificadores, vocês não vão deixar o sol se pôr sobre a sua ira, você não vai ficar irado muito tempo. Aquele que falava a palavra torpe, pare de falar a palavra torpe, não simplesmente, não, você vai agora não só parar de falar palavrão, piadinha suja, piadinha de duplo sentido, você vai cuidar com a tua boca, porque a palavra torpe é podre. Você vai parar de falar palavra podre, mas você vai agora usar a sua boca para transmitir graça aos que ouvem. E aí ele começa a falar no finalzinho, falando que toda ira, calúnia, injúria, difamação, tudo isso, essa explosão ou consequências da ira, que muitas vezes machucam pessoas, ferem pessoas, esse mau comportamento do velho homem, que machuca muita gente, precisa ser transformado.
Mas ao mesmo tempo ele vai dizer no aspecto de convivência, nós precisamos perdoar uns aos outros. Ele está falando para uma igreja, e ele está explicando para a igreja que a gente precisa transformar o nosso comportamento, que a gente precisa mudar algumas coisas, e que durante essa caminhada de mudança, de transformação, nós precisaremos exercitar uns aos outros o perdão, a base do relacionamento. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 32, vai dizer assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns aos outros, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo a base, o critério para o perdão dos nossos pecados. O perdão é baseado no perdão de Deus para cada um de nós. E aqui a gente começa a refletir, ou se perguntar algumas coisas. Porque no meio evangélico a gente tem algumas crenças sobre perdão. A gente coloca algumas crenças, ou algumas conclusões, ou alguma coisa que você sempre ouviu, aquela ideia de, não, perdão é esquecer. Então se eu lembro, então é porque eu não perdoei. Eu não sei de onde surgiu isso, mas fala, perdão é esquecer. Então se eu lembro, eu não perdoei. Ou então tem gente que fala assim, eu posso perdoar, mas eu não preciso mais conviver com essa pessoa. Eu posso perdoar, eu perdoei, mas eu não sou obrigado mais a conviver com essa pessoa. Eu posso perdoar, mas eu não preciso mais me relacionar com essa pessoa. E aí eu comecei falando da oração do Pai Nosso, e eu fico lembrando da oração do Pai Nosso, quando fala, perdoai as nossas dívidas, assim como... vocês não lembram muito da oração do Pai Nosso não, né? Vocês lembram da oração do Pai Nosso, gente, sabe? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos... Gente, você já parou para pensar nessa frase? Você já prestou atenção na profundidade dessa frase? Nós estamos pedindo para Deus, numa oração, orando ao Senhor, falando, Senhor, perdoa as minhas dívidas que eu tenho com o Senhor, o meu tratado de dívida que eu tenho com o Senhor, a minha listinha que eu peco todo dia, perdoa essas minhas dívidas, da mesma forma que eu tenho perdoado as pessoas que estão me devendo. E aí a gente diz que o perdão é o seguinte, não, eu posso perdoar, eu já perdoei, mas não sou obrigado a me relacionar. Eu posso perdoar, mas eu não sou obrigado a voltar a ser amigo. Eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver com a pessoa. Olha a frase que nós acabamos de orar, é uma oração. Olha a frase que nós acabamos de orar, se Jesus ouvisse a nossa oração, e se Jesus agisse como nós acabamos de orar, Ele ia falar assim, tá bom, eu te perdoei, você não vai mais para o inferno. Está liberado, você vai para o céu, eu já te perdoei, mas não vem pedir cura não sou obrigado a me relacionar com você. Eu já te perdoei, você está perdoado, você vai para o céu, acabou, mas não vem pedir para me ajudar no teu emprego, na tua dificuldade, nas tuas tribulações, não vem pedir, eu não preciso me relacionar com você, eu não preciso mais ouvir a sua oração, eu não preciso mais te atender, porque eu já te perdoei, você já vai para o céu, mas eu não sou obrigado a conviver com você. Você percebe como essa frase é profunda? E como nós temos algumas crenças equivocadas sobre o perdão, porque nós afirmamos que eu posso perdoar, eu perdoei, mas eu não sou obrigado a conviver. Eu posso perdoar, mas eu não sou obrigado a me relacionar com essa pessoa. Uma outra crença equivocada, a gente fala assim, perdoar ou perdão é não doer mais. Se está doendo é porque ainda não perdoou. Eu acho que só fala essa frase quem não sente na pele o que é liberar um perdão. Quem já foi machucado sabe a luta que é. Perdoar é uma coisa, doer ou parar de doer é outra coisa bem diferente. Isso é um processo.
E às vezes a gente fala com toda... E até eu lembro que às vezes a gente fala sobre a cicatriz, a questão da ilustração da cicatriz, que você olha a cicatriz, a ideia do perdão é como uma cicatriz. Está ali, está marcado, mas não dói mais. Eu até entendo essa ilustração. Mas tem cicatrizes na nossa vida que quando você lembra, você sente todas as emoções novamente. Você sente o cheiro, o perfume, a dor, o que passou na tua cabeça, você lembra dos milésimos de segundos. Então só quem sofreu sabe que perdoar nem sempre é não doer mais, mas é uma decisão de perdoar. E aí você pode olhar para mim e falar assim, tá bom, eu entendo isso, mas como perdoar então? E é aí que eu quero propor para nós hoje, não só um estudo conceitual sobre perdão, mas eu quero te ajudar de uma maneira bem prática. Como perdoar? Olhando para Efésios 4:32, o texto que nós lemos, como que eu posso perdoar? Primeira lição, eu não olho para as pessoas, eu olho para Deus. Eu não consigo perdoar se eu olhar para as pessoas, não consigo. Vamos ser sinceros? Se eu olhar para as pessoas, ou se eu olhar para a atitude, se eu ficar contabilizando, ou ficar lembrando do que aconteceu, do jeito que me feriu, do jeito que me machucou, e outra, às vezes a gente pensa que o perdão é só as coisas grandes, alguém que foi traído, alguém que foi passar a perna, o meu sócio que machucou, perda financeira, adultério, a gente joga o perdão, e aí você fala assim, isso aí não desliga não. Porque na verdade o perdão muitas vezes não é só aquelas grandes coisas, são pequenas ações, pequenas atitudes, que muitas vezes a gente vai não liberando perdão, ou não pedindo perdão, e isso nos afasta das pessoas e do nosso relacionamento com Deus. Mas quando eu penso em perdoar, pedir perdão ou liberar perdão, se eu olho para as pessoas, quando eu vejo Efésios 4:32, eu não posso olhar para as pessoas, porque ele fala, perdoem-se mutuamente, assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Eu preciso olhar para Deus, e eu preciso entender o que Deus fez, ou como Deus fez, a maneira que Deus fez, para eu poder então conseguir liberar perdão. Eu não consigo perdoar se eu olhar para as pessoas. Agora a grande pergunta, ou talvez o questionamento que a gente precisa fazer, será que eu tenho consciência do que Deus fez por mim? Será que eu tenho consciência desse perdão? Porque Efésios 4:32 vai dizer que nós precisamos perdoar uns aos outros da mesma forma que Deus nos perdoou. E quando eu olho para o mesmo apóstolo Paulo, só que falando em Romanos, que ele vai falar que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, e ele vai falar que o salário do pecado é a morte. Então se eu pequei, e se eu estou separado da glória de Deus, se o salário do pecado é a morte, eu mereço a morte. E aí no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, ele vai dizer, mas que Deus, esse Deus, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você pedir perdão para Ele te perdoar, Ele não esperou você se arrepender para Ele te perdoar, Ele não esperou você pagar, porque às vezes a gente fala isso, né? Não, eu não vou perdoar, ele não sofreu as consequências, ele nem se mostrou arrependido, ele nem veio falar comigo, ele nem reconheceu o que ele fez. A gente fica esperando as pessoas reconhecerem, a gente fica esperando as pessoas pagarem, ou sofrerem as consequências, a gente fica esperando alguma coisa acontecer, para depois liberar perdão. Mas segundo Efésios 4:32, vai dizer que nós precisamos perdoar as pessoas, da mesma forma que Deus perdoou. Por isso eu só consigo perdoar, se eu não olhar para as pessoas, eu preciso olhar para Deus. E aí eu comecei a pensar sobre a maneira que o Senhor me perdoou. E aí eu fiz algumas anotações. A maneira que o Senhor me perdoou e te perdoou. Algumas características do perdão de Deus. Ele não se lembra mais dos nossos pecados confessados. Você já viu aquela expressão que que o Senhor Deus joga no mar do esquecimento? Já ouviu essa expressão? Que também não tem na Bíblia.
A gente tem umas coisas que não tem, mas é interessante, porque são dois versículos diferentes. Porque um versículo fala que ele joga no fundo do oceano, e o outro versículo fala que ele não lembra mais. Aí juntaram esses dois e fala que ele joga no mar do esquecimento. Evangélico é uma criatividade impressionante, mas beleza, faz sentido. Porque são dois versículos diferentes, mas o fato é, tanto em Jeremias quanto em Isaías, eu até anotei, Jeremias 31, Isaías 43, nesses dois capítulos vai falar que o Senhor Jesus não lembra mais dos nossos pecados, porque Ele cancela a dívida, Ele zera a dívida. Então quando você pede perdão, e Ele te entrega o perdão, Ele te libera o perdão, zerou a dívida. Zerou a dívida, zerou a dívida. Sabe o que a gente faz, gente? Ser humano. Se a pessoa pisar na bola de novo, fala assim, filho, você já pisou atrás. Na hora a gente lembra. Na hora a gente lembra. Você já fez isso ontem. Você já fez isso ano passado. Cara, você já me deveu um dia. Você já fez isso. Na hora a gente lembra de tudo. O perdão é zerar a dívida. E eu comecei a pensar sobre o perdão do Senhor comigo. Ele não se lembra mais dos meus pecados confessados. Outro detalhe, Ele vem ao meu encontro, no meu estado de dívida. Ele veio ao meu encontro, no meu estado de dívida. Colossenses vai dizer que o Senhor Jesus rasgou o escrito de dívida que nos era contrário. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor Jesus. Nós tínhamos uma dívida impagável. Ele simplesmente chega diante de cada um de nós, e Ele rasga essa dívida, derramando o seu sangue na cruz. Ele perdoou a tua dívida. Esse é o pecado de Deus para nós. Efésios 4:32 vai dizer que a gente deve fazer as mesmas coisas com os nossos irmãos. Mas não é só isso. Ele nos perdoa ao ponto de se doar por nós. Ele entrega o seu próprio Filho, ou Jesus Cristo entrega a sua própria vida, derrama o seu próprio sangue, por amor de um pecador, por amor de alguém que está devendo, por amor de alguém que o feriu, por amor de alguém que o machucou. Se a gente faz isso hoje, se a gente faz isso para alguém, você fala assim, você é tonto, você não tem que fazer isso, olha o que a pessoa está te fazendo. Você é crente, mas não é tonto. Você é crente, mas não é trouxa. Você é crente, mas a gente tem essas falácias, esses discursos, enquanto que o Evangelho diz que nós precisamos perdoar da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. E aí quando eu olho para a maneira que o Senhor me perdoou, isso me constrange, porque Ele não só se doou e derramou o sangue, Ele pagou um alto preço para restabelecer o meu relacionamento com Ele. 1 Pedro vai falar que esse preço não foi prata ou ouro, não foi tesouro ou bens preciosos, foi muito mais do que isso. O preço que Jesus derramou foi o sangue dele. O preço que foi pago, muito mais do que ouro, tesouros e bens, é o próprio sangue derramado na cruz, para restabelecer um relacionamento. E além do mais, Ele nos dá condição, pelo Espírito Santo, de restaurar a nossa amizade com Ele. Ele não só te perdoou, Ele não só falou, tá bom, derramei na cruz, preparei morada, teu lugar no céu está garantido, agora chega, vai, já fiz a minha parte. Não, Ele paga um alto preço, para te trazer de volta. Ele paga um preço altíssimo, para restabelecer relacionamento contigo, e ainda mais, Ele te chama de amigo. João vai dizer, próprias palavras de Jesus, eu não tenho mais chamado vocês servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu tenho revelado a vocês. Esse é o perdão de Deus. Por isso que quando eu falo em perdão, eu não posso olhar para as pessoas. Se eu olhar para as pessoas, se eu olhar para a circunstância, eu não vou conseguir perdoar. Se eu olhar para as pessoas, a conta não fecha. Se eu tentar colocar o escrito de dívida e ver o que você fez, o que você não fez, o que você fez, a conta não fecha, porque o perdão, ele é injusto. O perdão é injusto. Eu lembro sempre dessa história que eu falei na pregação, quando eu fiz sobre Filemão, mas vale a pena repetir. Tem um amigo que
a gente fez o mestrado junto, e eu lembro que a gente se encontrava segunda-feira em São Paulo para viajar para Atibaia. E aí um dia ele chegou muito inquieto, ele estava porque ele tinha ido num retiro, chamado Cursílio, ele era da igreja anglicana lá em Recife, e nesse Cursílio, é como o nosso Vida Vitoriosa, um retiro de cura e libertação. Chegou uma mulher para participar desse Cursílio que estava com os 2 braços quebrados e as 2 pernas quebradas, e depois foram descobrir que era uma briga com o marido, e o marido tinha batido nela, ela estava com os 2 braços e as 2 pernas engessadas, quebradas. Ela andava com dificuldade, com as amigas, de muleta. Só que naquele Cursílio, diferente do nosso, naquele Cursílio, no último dia, que era domingo, as famílias vinham, e as famílias se encontravam para o último culto, para a última ministração, para um café e o almoço, e as famílias daí levavam para Recife, buscavam, né? E ele ficou naquela expectativa de saber o que aconteceria, quem que vai buscar essa moça? Ele não conhecia, todos ali já indignados, querendo avisar o pastor, querendo medida protetiva, querendo acionar a delegacia, querendo fazer alguma coisa, que o pastor fosse na casa lá, e o retiro acontecendo. Quando de repente no domingo, eles esperando, quem chega? O marido. O marido chega, todos esperando qual vai ser a reação daquela moça, quando ela, depois de passar por cura e libertação, cheia do Espírito Santo, coisa que a gente não consegue entender, como o apóstolo Paulo fala que o evangelho para o mundo é loucura, ela estende o perdão para aquele cabra, e a gente fica morrendo de raiva, né? Mas ele estende o perdão, e aí aquele camarada vendo aquela cena tal, e os filhos vêm, e é tal, e claro que vai ter um monte de conversa, claro que precisa tratar algumas coisas, mas eles voltam para casa, e esse meu amigo chega em São Paulo, então a gente se encontra na segunda-feira, e ele com o coração inquieto, e ele falava, Juba, mas não pode ser, e é isso, e ele falava, mas, e vai ficar assim, e vai ficar por isso mesmo, e vai ficar por isso mesmo, e tal, e aí de repente eu falei, cara, vamos sentar aqui, e a gente falou assim, o perdão é isso, o perdão é essa expressão, e vai ficar por isso mesmo? Vai, mas vai ficar assim, porque a gente quer justiça, porque o perdão, a gente quer botar ali a conta, a gente quer botar nos dividendos, e falar, peraí, não, tem que pagar alguma coisa, você tem que sofrer uma consequência, você tem que ter alguma punição, você tem que ter alguma disciplina, a gente fica nessa, agora a gente não tem coragem de olhar para o nosso perdão do Senhor Jesus, como que o Senhor fez conosco, e vai ficar por isso mesmo? Vai, porque para você ficou por isso mesmo, porque mesmo depois de salvo, você continua pecando, mesmo depois de salvo, você continua negando o nome do Senhor Jesus, e é interessante naquela passagem, quando Pedro nega Jesus, na terceira vez que ele nega Jesus, na língua original, a expressão é usada como se fosse assim, ele esbraveja, ele amaldiçoa, como se ele falasse palavrão, é que para o nosso português a gente não tem essas conotações, mas como era a terceira vez que ele estava sendo indagado, e na terceira vez que as pessoas estavam percebendo que ele era um discípulo de Jesus, e a mesma mulher perguntando, é você, eu estou te reconhecendo, é como se ele explodisse, para ela ver que não era ele, fazer um personagem, e aí ele esbraveja, ele fala, ele xinga, ele amaldiçoa, é como se ele falasse um monte de palavrão, para falar assim, não, eu não sou seguidor de Jesus. Aquele texto, a negação de Jesus foi séria, a negação de Pedro a Jesus foi séria, foi profunda, e às vezes a pergunta é, vai ficar por isso mesmo? Se eu olhar para a pessoa, eu não consigo perdoar, eu preciso olhar para Deus, mas talvez você esteja olhando para mim ainda pensando, tá, mas e a minha dor? O que eu faço com a minha dor? Porque quando a gente olha para situações, gente, é claro, a gente tem situações e situações, mas existem pessoas que nos feriram, existem situações gravíssimas com relação a perdão, não só de casamento, agressão, adultério, abuso, situações seríssimas, que a gente precisa lidar com o perdão, e aí a pergunta fica, onde eu perdoo? Ah, tá bom, então eu tenho que perdoar na minha razão, eu tenho que entender isso, porque alguns dizem, perdão é uma decisão, e realmente para nós cristãos, perdão não é opcional, perdão é obediência, perdão faz parte da nossa vida, então eu preciso entender,
Não, mas quando eu olho na razão, a conta não fecha. Quando eu penso na minha razão, é injusto. Eu não consigo perdoar, tá bom, então vai para as emoções. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar, porque daí o meu coração vai conseguir perdoar. E aí quando eu desço para as emoções, eu também não consigo perdoar, porque dói. Porque eu sinto, porque eu lembro. E traz a memória e vem o cheiro, vem a história, vem a cena, vem ânsia de vômito. Eu não consigo perdoar porque eu sinto. Aonde eu perdoo? E aí a segunda lição para nós, olhando para Efésios 4:32, se eu preciso perdoar assim como Deus perdoou em Cristo Jesus, aonde o Senhor Jesus nos perdoou? Aonde Ele derramou o sangue para nos perdoar os pecados? Sabe onde você vai conseguir perdoar? Só na cruz. Você só vai conseguir perdoar na cruz. Se a gente tem que perdoar igual o Senhor Jesus nos perdoou, eu só consigo perdoar na cruz. Se eu não for para a cruz, se eu não entender que eu preciso morrer, se eu não entender que eu não preciso também negar a mim mesmo, carregar a minha cruz para seguir a Jesus, eu não consigo perdoar. Eu só consigo perdoar se eu for para a cruz, porque para mim é muito pesado. E eu lembro de uma história que eu vivenciei, de uma moça que estava a situação toda travada, vida travada, depressão, um monte de coisa. E a gente imaginava que eram situações e situações. Quando veio o problema dela, era falta de perdão. E aí, resumindo a história, conversando, ela precisava falar, verbalizar, botar para fora, e ela não conseguia. E ela, ajoelhada, prostrada, ela gritava, urrava, falando: está pesado, está pesado, está pesado. Ela não conseguia para verbalizar o perdão, porque o perdão trava a nossa vida. O perdão, ou a falta de perdão, trava a nossa história. É aquele lance que a gente costuma dizer, né, que a falta de perdão é você tomar um copo de veneno todo dia querendo que a outra pessoa morra. Você não liberar perdão é você que está morrendo. E você está tomando copo de veneno, achando ou desejando que a outra pessoa morra. A falta de perdão nos aprisiona, as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, como se tivesse uma corrente. E nós acabamos de cantar que o Senhor Jesus quebra as cadeias. É como se fosse aquela corrente, preso ao ofensor, aquele que te machucou, aquele que te feriu, e ainda com aquelas bolas pesadas de desenho animado, que você não consegue sair do lugar, trava a tua vida, trava os teus sonhos, trava a tua alegria. E às vezes a gente precisa liberar perdão. E os nossos problemas, muitas vezes, de relacionamento, a gente começa a perceber que o meu problema de falta de perdão, não é porque eu sou teimoso, não é porque eu sou, o meu problema de falta de perdão é porque eu não entendo o que o Senhor Jesus fez por mim. Eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão ou pedir perdão, não é porque eu sou turrão, não é porque é o meu jeito, é porque eu sou muito orgulhoso, é porque eu sou muito isso e aquilo, não. O problema de eu não conseguir entrar nessa atmosfera do perdão, é porque eu não tenho consciência do que Jesus fez por mim. Sabe aquela história da mulher pecadora, quando entra na presença de Jesus, e começa desesperadamente a chorar, e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e a enxugar com os seus cabelos, e aqueles religiosos em volta de Jesus, não falaram, eles pensaram, e eles pensavam assim: se esse cara fosse profeta, se ele fosse mesmo quem ele disse que é, se ele soubesse que essa mulher é pecadora, se ele soubesse quem é essa mulher, nunca deixaria se aproximar dele. E aí Jesus vai contar uma parábola e fala para eles, e a questão é: quem muito é perdoado, muito ama. É interessante, não só nessa história, quando na história de Mateus 18 também, quando ele vai falar essa parábola, contando essa história do servo, que o rei chama para perto para conversar, e ele deve uma dívida impagável, gigantesca, e fala assim: traz a família dele, prende a mulher, prende os seus filhos, eles vão ficar como escravos, serão vendidos para ele pagar essa dívida. E aquele servo, sim, ajoelha na frente do rei e implora perdão, implora auxílio, implora a compaixão, e o rei perdoa toda a sua dívida. E assim que ele sai da presença do rei, ele encontra um cara que lhe devia muito menos, pouquinho,
uma dívida pagável, uma dívida que ele conseguiria trabalhar um pouco e pagar, e ele pega aquele cara pelo colarinho, e ele começa a falar: eu quero meu dinheiro, paga o que você me deve, e ele pega a família daquele cara, e manda prender até ele pagar a dívida. E aí o pessoal ouve, vê a história, chama, avisa o rei, e fala: ó, o camarada que você perdoou fez isso, e aí ele chama de novo, e manda para o calabouço, não só ele, mas toda a sua família. Isso é uma parábola que Jesus conta. Quando eu olho para essa parábola, eu fico: quem nós somos nessa história? Tem tanta gente que Deus, o rei, te perdoou uma dívida impagável, e a gente como igreja está saindo por aí, agarrando as pessoas e falando: você é um pecador, você tem dívida, você tem que me pedir perdão, você não sabe o que você está fazendo, você não vou estender o perdão para você, não vou me relacionar mais com você, não quero mais amizade com você. Quem nós somos nessa parábola? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Porque só vai haver relacionamento, só vai haver convivência de fato, só venceremos esse desafio dos relacionamentos se praticarmos o perdão no nosso meio. Isso é para nós, cristãos, aqui dentro. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele chega diante de Pedro, sempre o Pedrão, né? Ele chega diante de Pedro e vai lavar os pés. Pedro fala assim: não, o senhor não vai me lavar os pés, o senhor de jeito nenhum, o senhor não vai me lavar os pés. O que ele fala? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala: então me lava o corpo inteiro. Ele fala: não, filho de Deus, você não entendeu nada, não precisa, você já é batizado, você já é salvo, você já foi, a palavra já passou por você, mas precisa lavar os pés. E depois ele diz assim: o que eu estou fazendo vocês não estão entendendo ainda, mas vocês vão compreender. E se vocês me chamam mestre, e bem o fazem, porque eu sou, o que eu estou fazendo para vocês, vocês devem fazer uns aos outros. O que é o lavar os pés? É justamente essa jornada, o desafio da jornada, é o perdão, gente. Lavar os pés uns dos outros, não é que a gente vai ficar literalmente botando uma bacia e água. Eu acho bonitinho, às vezes a gente faz esse simbolismo, é símbolo, tá? Mas não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é justamente o desafio do perdão, porque na caminhada nós vamos sujar os pés uns dos outros, nós nos feriremos uns aos outros, nos machucaremos uns aos outros, nos frustraremos e decepcionaremos uns aos outros, mas aí a gente precisa entrar com o desafio do perdão. Nós vamos lavar os pés uns dos outros para continuar na caminhada. Esse é o desafio. Só que aonde eu faço isso? Na minha razão, na minha emoção? Não. Eu só consigo perdoar se eu for para a cruz. É só na cruz que eu entendo que o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Se eu não for para a cruz, eu não consigo perdoar, porque na cruz é onde todas as minhas dores são curadas. Não é num pedido de perdão, não é numa mudança de comportamento, não é num arrependimento do outro verdadeiro, não é no reconhecimento de quem está certo e quem está errado. Eu só consigo perdoar se eu for para a cruz, porque é na cruz que as minhas dores são curadas, é na cruz que as minhas feridas são restauradas, é na cruz que o meu emocional é curado, é só na cruz que eu consigo perdoar. Então eu preciso aprender para conseguir perdoar, que eu não olho para as pessoas, eu olho para Deus, que aonde eu perdoo é na cruz, não é nem razão nem emoção, é na cruz. E por fim, eu queria trazer um desafio bem prático, pensando em Efésios 4:32, que fala que a gente precisa perdoar, da mesma forma que Deus nos perdoou. E aí eu lembro de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando Jesus está falando uma série de coisas, Mateus 5:23, que ele vai falar: ao chegares para trazer ao altar a tua oferta, se você chegar para trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você deixa a tua oferta no altar, você vai se reconciliar com o seu irmão, e então depois você vem e apresenta a tua oferta. Se eu pensar em Jesus na cruz, que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero encerrar com um desafio prático. Esse perdão precisa ser verbalizado. Esse perdão precisa ser verbalizado. A gente precisa de alguma forma externar isso, porque Deus fez na cruz, nos ensinando, nos desafiando.
ele externou esse perdão para um monte de gente que não sabia o que estava fazendo. E fala no altar. Todos nós estamos hoje diante do altar para entregar a oferta, entregar o nosso culto. Você está aqui para entregar no altar a tua oferta. E se de repente, ao entregar no altar a tua oferta, o Espírito Santo te incomodou, ali você se lembrou que tem alguma coisa para consertar, que tem alguma coisa para pedir perdão ou para liberar perdão. Se nessa noite o Espírito Santo falou com você, você precisa verbalizar isso. Para isso a gente precisa gente, é muita sabedoria e discernimento. Mas a gente entende que o verbalizar é curador. Verbalizar traz cura, tira esse peso das costas. Às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue botar para fora, a gente fica guardando aquilo. E a gente sabe que perdão, essa mágoa guardada, pode trazer até doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, que se manifestam no corpo. Gente, a gente entende isso. Hoje é muito mais claro isso. Quantas vezes por falta de perdão, pessoas morrem, são acometidas de câncer, por problemas de perdão. Não estou falando, tem fator genético também, não estou falando que é só isso. Mas nós sabemos quantas e quantas pessoas desenvolvem doenças físicas por falta de perdão. Por isso o meu desafio prático é: esse perdão precisa ser verbalizado, esse perdão precisa ser colocado para fora, esse perdão precisa ser oficializado, vamos dizer assim. Eu não sei como, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai construir a oportunidade, mas eu sei de uma coisa, isso precisa ser. E eu encerro com um testemunho pessoal. Por que eu digo que esse perdão precisa ser verbalizado e oficializado? Eu falo como alguém que já passou por isso. Alguém que já machucou muita gente, que já feriu muita gente. E que precisou de uma oficialização. Constrange, é difícil. Mas como é curador liberar perdão e receber perdão. E eu lembro de uma vez, naquele processo todo, de saída de Ágape, já estava aqui, aquele processo sendo discipulado, trabalhando com arrependimento, vendo tudo que acontece, restaurando nossa vida, relacionamento e tudo mais. Eu lembro de uma conversa com o Steve, que era meu discipulador, e ele falava assim: a gente precisa conversar. E tinha algumas pessoas que depois do processo, claro que eu tinha causado, mas depois me feriram, e aí a gente fica fazendo conta, né? Quem machucou mais, quem feriu, aonde está mais justo, quem mais justo. Gente, não entra nessa conta mais. Se a gente for ficar botando na listinha, a conta nunca vai fechar. E aí eu lembro que nós marcamos um café para conversar, olhos nos olhos. Eu lembro que eu fiquei com dor de barriga, queria cancelar, inventar uma desculpa, mas fui no banheiro umas 30 vezes. Gente, a situação é muito difícil, é delicado demais. Mas quando você tem a oportunidade de sentar, olhar nos olhos e verbalizar: eu te perdoo, eu peço perdão, zerar a dívida, falar: não tem mais nada entre nós. É difícil, muito. Você vai esquecer? Não, você não vai esquecer. Vai parar de doer? Não, ainda dói muitas vezes, você vai ainda sentir algumas coisas, mas você vai olhar e vai ser um processo de cura. É um processo de cura, é um processo de restauração. E não só com pessoas, no casamento também. É tão gostoso ver que depois disso, liberar perdão, pedir perdão, resolver a situação, você sobe um nível de relacionamento, e isso com Deus. Quando a gente enfrenta crises e supera a crise, você sobe um nível. Nossa igreja precisa subir um nível de relacionamento, e a gente só sobe esse nível de relacionamento quando a gente conversa sobre as coisas. Não adianta falar assim: o pastor não me atendeu, eu vou para outra igreja. Aconteceu isso no ministério, eu não vou mais trabalhar. Aconteceu isso aqui, É muito mais fácil cortar pessoas, cortar relacionamentos, mudar de igreja. É muito mais fácil fazer isso. Agora, o difícil e o chamado à maturidade é justamente sentar e conversar, olhar nos olhos, pedir perdão, liberar perdão, restaurar relacionamento. Aí nós subiremos a um nível de intimidade, de relacionamento, que as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão falar: opa, isso aqui é loucura. Vai ficar por isso mesmo? Fizeram o que fizeram e vai ficar por isso mesmo? Mas o evangelho, como o apóstolo Paulo fala, o evangelho aos olhos do mundo é loucura. Nós somos chamados para viver uma loucura, a loucura do evangelho, que vai envergonhar os sábios dessa era. Se você tem
um desafio de pedir perdão ou liberar perdão. E se você precisa de força, eu sei que todos nós temos, mas se você precisa de uma oração, eu preciso de força, que essa semana o Senhor me dê criatividade, eu não sei como, saia do seu lugar rapidamente, venha para cá. A gente já está com o nosso tempo estourado, mas eu quero fazer essa oração por você. Se você precisa de força, se você sente que você tem que liberar perdão ou pedir perdão e não consegue, eu não sei o que vai ser, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei como, e você precisa de uma oportunidade, Deus cria oportunidade. Se você precisa de uma oração para encarar isso, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, que eu quero fazer uma oração por você. Fique tranquilo, gente. Se não tiver ninguém, glória a Deus, melhor ainda. Todos nós. Mas se você precisa de uma oração, especificamente com relação ao perdão, eu preciso de força, eu preciso de criatividade, eu não sei como, mas eu preciso dessa oração. Esse é o momento. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor. Como nós cantamos, nós precisamos clamar o nome de Jesus, porque é só olhando para o Senhor que a gente consegue perdoar. Eu quero te pedir força para os meus irmãos que estão aqui na frente, Pai, que estão pedindo essa força especial. É claro que todos nós precisamos perdoar e pedir perdão constantemente. Esse lavar os pés é da nossa jornada cristã, é o desafio da nossa caminhada, é o desafio dos relacionamentos, mas esses irmãos aqui estão pedindo algo específico, eles precisam de uma força para essa situação específica. Então Deus, derrama sabedoria, derrama ousadia, derrama coragem, cria a oportunidade, que o teu vento do Espírito passe sobre eles, para que eles possam perceber o movimento do Espírito Santo, e a oportunidade certa, a ocasião, para poder pedir perdão ou liberar perdão, verbalizar isso, curar isso de uma vez por todas. Pai, nos cura, enquanto igreja do Senhor Jesus, que essa ambiência, esse ambiente de perdão, e essa atmosfera de perdão, possa nos encher, e nos transformar, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos, amém Pai, amém Jesus, amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor, que você tenha uma semana abençoada, amém? Cheia de milagres, que Deus possa dar sinais, prodígios e maravilhas para a sua vida, seja uma mulher, um homem obediente, seja uma família temente a Deus, amém? Você vai ver a diferença, quando nós estamos na obediência, nós estamos protegidos. Então, que essa semana seja uma semana diferente, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai bendito, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.